Se você for obediente, trilhará o caminho da promessa. Dia 26 de julho. Não limite os propósitos de Deus. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Existe algo muito importante nessa fala de Deus para Abraão, pois o pai disse que faria grandes coisas por meio dele, que o abençoaria, e concluiu dizendo: Você será uma bênção. Isso mostra que Abraão foi abençoado para abençoar, não reter para si. Ele recebeu parte da promessa enquanto estava vivo, ao ter um filho. No entanto, isso não é nem 1% de tudo que Deus fez por meio dele. Abraão não viu com os seus olhos a grande nação que ele gerou, nem seu nome engrandecido, mas viu apenas o início da promessa. O que quero dizer com isso é que talvez você não consiga imaginar a magnitude das bênçãos que Deus quer derramar por intermédio da sua vida. Algo tão grande que irá além da sua geração e se multiplicará grandemente para as futuras gerações. Isso é legado. Talvez você já tenha visto em algum filme um iceberg. Eles são imensos, porém, aproximadamente 90% de toda a sua estrutura fica submersa. Muitas vezes, o que vemos é apenas uma pequena parte, mas os planos de Deus podem ir muito além, refletindo consecutivamente pelas gerações. Apenas faça como Abraão, creia e mova-se em obediência. Esse é o ponto de partida: obedecer e se relacionar com Deus. Não anule os projetos que o Pai tem para iniciar com a sua vida. Você tem noção de onde a obediência pode levar você e as suas próximas gerações? Assim como Abraão creu e gerou sementes que frutificam até hoje, escolha ouvir a voz de Deus Pai e ir em direção à sua vontade. Hoje você está colhendo os frutos semeados por seus avós, que pavimentaram o seu caminho. Lembre-se, as suas escolhas poderão tirar você e as suas próximas gerações da promessa ou manter vocês nela. Palavra-chave de hoje: gerações. Leitura bíblica, Gálatas 1. Carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 1. Saudação. Eu, Paulo, escrevo essa carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações. As igrejas da Galácia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aqueles que o chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo, mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém
o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a Igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Fim do capítulo 1. Tá gostando do nosso devocional? Clica em curtir, em compartilhar. Envia esse vídeo para muitas pessoas. Vamos ajudar a espalhar a palavra de Deus. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.